cujo título é Graça, Graça, nas Epístolas de Pedro. Esta noite, este esboço, esta mensagem, na verdade, fala, santos, da terceira frase relevante. Espero que vocês tenham aí. Se vocês tiverem, peço que vocês tirem para lermos juntos. Se você não tiver com você, não tem problema. Receba a infusão da fé enquanto os outros santos leem. Mas se vocês tiverem, espero que tenhamos, na verdade seria bom que nós lêssemos as três primeiras frases relevantes para ter o contexto. Vamos ler a primeira frase. Embora o tema de 1ª e 2ª de Pedro seja o governo de Deus, nós precisamos ver que tudo acerca do governo de Deus deve levar-nos de volta ao ponto central e estrutura básica dessas epístolas. O Deus triuno como nosso esforço, desfrute pleno para levar a cabo a economia de Deus. Agora, antes de ler a segunda frase relevante, eu vou fazer uma pergunta. Qual é o ponto central e a estrutura básica dessas epístolas? Amém. Acho que estamos entendendo. A segunda frase relevante agora, que se refere à mensagem 2. A primeira frase relevante corresponde à mensagem 1, a segunda à mensagem 2. A preciosidade dos escritos de Pedro é que eles associam a vida cristã e o governo de Deus, revelando que a vida cristã e o governo de Deus andam juntos como um par. Tivemos uma comunhão muito boa a respeito disso. Agora, a frase relevante 3, que se refere à mensagem desta noite, e quero que vocês saibam de antemão que essa frase relevante, essa frase, está baseada em 2 versículos chaves de 1 de Pedro. 1 de Pedro 5, versículos 10 e 12. Daqui a pouco vamos ver isso quando estivermos vendo a mensagem. Em cada epístola de Pedro começa com graça e termina com graça. Então esta é a conclusão de 1 de Pedro. Graça, de maneira muito específica. Antes de lermos, eu quero falar para vocês. Estávamos orando com os irmãos antes de vir aqui para dar a mensagem, como fazemos normalmente, e é um encargo no nosso coração, santos, que esse termo, graça, não achemos que já conhecemos. Eu me lembro de termos tido comunhão na primeira noite, que precisamos ser vasos abertos, precisamos ser simples, precisamos nos esvaziar. Na verdade, eu posso dizer a vocês que eu próprio, o primeiro versículo que eu aprendi, que eu memorizei quando era criança, e eu ainda estava nos Irmãos Unidos, eu tinha 6 ou 7 anos de idade, eu fui salvo aos 7 anos de idade, foi naquela época. Foi Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu aprendi isso quando eu era criança, graça e fé. Todos nós ouvimos esses termos antes, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós esta noite e seja gracioso com cada um de nós esta noite, a fim de sermos vasos abertos para receber algo como uma criancinha. Vamos ler juntos agora. O Deus de toda graça, que chamou os crentes à sua eterna glória, os aperfeiçoa, firma, fortifica e alicerça por meio dos seus sofrimentos. Toda graça é a verdadeira graça de Deus, na qual os crentes devem entrar e na qual devem ficar firmes. Amém. Essas duas frases aqui, entre aspas, toda graça, o Deus de toda graça. E também a verdadeira graça, são termos únicos de Pedro. Pedro tem algumas frases únicas com relação à graça. A propósito, Pedro
menciona a graça. São 8 capítulos nas suas 2 epístolas, certo? 5 na primeira, 3 na segunda. 8 capítulos. Ele menciona a graça 12 vezes. 12 vezes. Por acaso, apenas para uma impressão, a palavra juízo ou julgamento, sabe quantas vezes Pedro menciona? Nas 2 epístolas, 10 vezes apenas. Vocês sabiam que o tema do livro é o governo de Deus? E ele menciona a graça, julgamento, menciona juízo 10 vezes. Vocês estão ouvindo muito bem? Mas ele menciona a graça 12 vezes. Eu espero que vocês fiquem impressionados com isso. Porque isso nos mostra que Pedro tinha um encargo e nós temos de tomar a questão do governo de Deus. É uma coisa séria essa para a nossa vida. Mais adiante vamos falar sobre isso. Temos de nos humilhar sob a mão poderosa de Deus. Isso é um assunto real, sério e sóbrio. Contudo, há um suprimento para viver a vida cristã e a vida da igreja, sob o seu governo para a sua economia. E esse suprimento, no Novo Testamento e nas epístolas de Pedro, é chamado de graça. Toda a graça. Nós vamos ver a graça multiplicada, a graça variada, multiforme graça de Deus. E vamos ver a graça da vida, a graça da vida. São termos belos. E então, toda a graça e a verdadeira graça. É claro, Paulo, em suas epístolas, e João, falam sobre graça. E podemos dizer que as palavras de Paulo sobre a graça são o centro e a estrutura da graça. Mas precisamos de João e Pedro para completar a verdade sobre a graça. Se você perder Pedro, você perde muito. Louvado seja o Senhor, não estamos perdendo Pedro. Hoje à noite, na sua leitura bíblica, vocês têm esses 12 versículos. Espero, irmãos, que nós usemos algum tempo. Nós vamos mencioná-los aqui, mas isso não impressiona tanto à medida em que prosseguimos. Eu espero que voltemos e leiamos versículo por nós mesmos e o Senhor fale algo pessoalmente a nós sobre graça. Amém? Vamos agora ao esboço. A definição de graça. Perdão, antes de entrar no esboço, eu quero seguir o exemplo do irmão Ted. E tivemos comunhão esta manhã e a comunhão também do irmão Ed na primeira mensagem. Lembre desse questão do governo de Deus como tema, não é nem o ponto central e nem a estrutura básica, E o irmão Lee, ele foi sóbrio a tal ponto. Eu fui muito ajudado pela comunhão dos irmãos na primeira noite para descobrir para nós, para nos guiar para a mina do ministério, no meio de todo o ministério, que no final do estudo Vida de Judas, você pode olhar ali, o irmão Lee fala uma palavra sobre 1ª e 2ª de Pedro. Isso é porque ele deu esse treinamento do estudo Vida, desses livros juntos. Então, realmente, esse é o final do treinamento de Pedro. E ele nos lembra para nos levar de volta à linha central. Eu quero ler algumas passagens da mensagem 5, estudo Vida de Judas, mensagem 5. É uma passagem chamada, o subtítulo é o ponto central. Em nosso estudo das epístolas de 1ª e 2ª de Pedro e Judas, precisamos ver o ponto central desses livros. Embora o tema de 1ª e 2ª Pedro seja o governo de Deus, especialmente seu governo mostrado no seu juízo, esse não é o ponto central desses livros. Nós temos falado sobre isso reunião após reunião. Nem é
tampouco é o governo divino a estrutura básica das epístolas de Pedro. Qual é o ponto central dessas epístolas? Qual é a estrutura básica delas? Para não nos distrairmos por muitos assuntos preciosos em 1ª e 2ª de Pedro, precisamos de respostas claras a essas perguntas. Em 1ª de Pedro, apenas 1 capítulo e meio se refere à vida. São cruciais com relação à vida. Apenas o capítulo 1 e os primeiros 11 versículos do capítulo 2. Agora a razão de eu ler isso para vocês agora. Prestem atenção nessa parte. Além disso, precisamos considerar as palavras de Pedro em 2 de Pedro 5,10, crucial. O que é essa palavra 5,10? É o Deus de toda a graça. É a frase relevante. Quando você considera o ponto central e a estrutura básica, preste atenção a 5,10, a palavra sobre graça. E ele cita o versículo aqui: mas o Deus de toda a graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, afirmará, fortificará e alicerçará. Ouçam, temos uma situação parecida em 2 de Pedro. Nesse livro, a primeira metade do primeiro capítulo, que fala sobre participantes da natureza divina e nas suas preciosíssimas promessas. Isso aí, não percam a mensagem 6. Ele fala sobre isso. E o último versículo do último capítulo de 2 de Pedro são cruciais com relação à vida. Qual é o último versículo do último capítulo? Crescei na graça. Outro versículo sobre graça. Vocês veem? O irmão Lee estava mostrando que, naturalmente, o ponto central, o foco, pode ser resumido por essa palavra, graça. Porque graça é o próprio Deus triuno como nosso desfrute. Então, graça é crucial no cumprimento da economia de Deus. Com esse pano de fundo, vamos agora ver o algarismo romano 1. Aqui temos a definição, que é o que é graça e quem é graça, ok? Algarismo romano 1. Graça é o próprio Cristo como nosso desfrute. Graça é o Cristo ressurreto como o Espírito que dá vida, dando-se a nós livremente, sendo tudo para nós e fazendo tudo em nós, por meio de nós e para nós. Amém. Espero que não recebamos uma definição dessa achando que já sabemos. Graça é o quê? Cristo, o Cristo ressurreto, como o Espírito que dá vida, dando-se a nós gratuitamente. Dando-se. Número 2, sendo tudo para nós. Ele se dá gratuitamente e ele é tudo para nós. E há mais ainda. Fazendo tudo em nós, por meio de nós e para nós. Não sei o que eu pensava que o que era graça quando eu era criança e decorei aquele versículo. Mas eu sabia que tinha algo a ver com salvação, eu sabia que Deus tinha dado gratuitamente a salvação, e eu creio que entre os crentes há um tipo de entendimento que graça é um favor imerecido da parte de Deus. Isso mas é muito mais do que isso. Porque Deus não apenas nos dá algo, Ele nos dá Ele mesmo. Ele nos dá a si mesmo. E é uma pena que, talvez, entre nós, filhos de Deus, filhos do Senhor, talvez alguns considerem que graça é uma bênção. Então, você foi abençoado com bons filhos, todos os seus filhos entraram em tal escola, o Senhor é gracioso. Talvez isso pode ser. Então, nós agradecemos ao Senhor por ser gracioso. Santos,
Graça não é uma boa escola, graça não é uma casa, graça não é nada material. Graça não é uma bênção material. Os versículos que temos aqui de João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, a palavra tornou-se carne, cheia de graça. Ele não veio cheio de casas, não veio cheio de carros, ele não veio cheio de coisas materiais. Isso é João 1,14. 1,17 fala que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo. Então o que ele trouxe para nós? Ele nos trouxe ele mesmo. Ele quer então dar a si mesmo e quer ser tudo para nós e quer fazer tudo para nós. Mas frequentemente não recebemos isso. Tentamos viver a vida cristã por nós mesmos, com a nossa própria energia. E eu percebo, santos, quanto nos falta uma visão adequada da graça. O quanto, na verdade, ainda vivemos a nossa vida cristã de acordo com a lei, de acordo com fazer as coisas. E tentamos viver segundo um certo padrão, e aí ficamos incomodados com o que não conseguimos fazer. Você nunca esteve numa situação assim? Você fica incomodado com o que não consegue fazer. Você é desencorajado, o inimigo usa isso. Santos, precisamos ver o que é graça. E precisamos ver quem é graça. Graça é Cristo. Cristo. Dando-se a nós como o Espírito que dá vida. Cristo. Sendo tudo para nós. E ouçam, Cristo fazendo tudo por nós. Na vida cristã, sabemos que há algumas coisas que não devemos fazer. E então nos esforçamos ao máximo. Um dos irmãos falaram isso numa mensagem anterior. A questão do perdão. A questão do perdão, de perdoar alguém. Você consegue perdoar as pessoas? É muito difícil perdoar as pessoas. Simplesmente perdoar. Perdoar significa deixar para lá, deixar passar. Às vezes, nós podemos nos apegar a certas coisas durante anos. Mas eu conheço essa experiência e eu testemunhei essa experiência. Desfrutar o Senhor e então o perdão flui. O Senhor fala, deixa para lá. E você fala, amém, Senhor, amém. Já passou muito tempo, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, por me apegar a isso. E então eu perdoo e deixo passar. Irmãos e irmãs, que é isso? Isso é graça fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer. Se você deixar para mim, vou levar mais alguns anos me apegando, me agarrando a essas coisas. E aí não percebemos como isso impede o crescimento em vida e impede o nosso desfrute na vida da igreja e a nossa alegria. Ou se não houvesse graça, que desfrutemos a graça. Aqui uma das referências é 1 Coríntios 15, 10. É a última referência. Vocês veem 1 Coríntios 15, 10. É o testemunho de Paulo. Ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Santos, pensem nisso. Pensem no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa terrível. Ele se descreve em 1 Timóteo que ele era um blasfemo, perseguidor e uma pessoa que insultava. Em Atos ele fala que ele respirava ameaça e morte. Ele respirava, era a pessoa, o ser dele, como se ele estivesse possuído por essa comissão de matar esse povo que invocava o nome de Jesus. E até mesmo ele falou, quando Estevão estava sendo martirizado, ele falou que Saulo aprovava essa morte. Quando Paulo diz que eu sou o menor de todos os santos, eu creio que veio daí. E ele compreendeu
eu sou o pior. Eu sou o pior. Mas quero perguntar a vocês, pensem nisso. Como que uma pessoa terrível assim pôde se tornar um apóstolo tão glorioso? Ele nos disse, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E ele disse, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Santos, se a graça pode trabalhar em Paulo, ela pode trabalhar em mim. Espero que todos digamos isso. Não eu, mas a graça. Também temos Graças 2:20, que fala, não eu, mas Cristo. Muitos crentes conhecem esse versículo, não eu, mas Cristo. Eu espero que também aprendamos a dizer, não eu, mas a graça. Vejamos o que a graça pode produzir em nós. Paulo, em 1 Timóteo 1, 13 e 14, ele falou, no 13 ele disse, eu era esse tipo de pessoa, mas recebi graça, obtive. E no versículo 14, eu recebi misericórdia, e no versículo 14, a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor em Cristo Jesus. Santos, a graça pode superabundar, a graça pode operar em todos nós para nos trazer isso. Algarismo Romano 2. A multiplicação da graça. A partir daqui, vamos ver 12 menções da graça em 1ª e 2ª de Pedro. A multiplicação da graça é a graça que se multiplica em nossa vida diária, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A graça de Deus em sua economia é rica, multiplicadora e abundante. Santos, os 2 versículos que mencionam graça, mencionam a multiplicação da graça, são 1 de Pedro 1:2 e 2 de Pedro 1:2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala, no final do versículo, graça e paz vos sejam multiplicados. Pedro não abençoa os santos apenas com graça, ele os abençoa com graça multiplicada. Não sei se nós temos o conceito de que a graça que está em mim pode ser multiplicada. É muito importante. A segunda menção, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz algo mais ainda, muito importante. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça ser multiplicada está conectada com o pleno conhecimento. Esse é o significado. Mostra que precisamos da palavra para nos levar ao pleno conhecimento de Deus. Uma razão de não experimentarmos tanta multiplicação da graça é porque ou não conhecemos a palavra ou não aplicamos a palavra. Precisamos aplicar as palavras da Bíblia. Aqui há muitos versículos, por exemplo, João 1,16, porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Um dos irmãos já mencionou, é muito bom orar, fazer uma pequena oração. Senhor, dá-me a minha porção de graça para hoje. Senhor, dá-me a minha porção de graça para hoje. Alguns de nós usam como o exemplo do irmão Lee, porque ele nos deu esse testemunho, que ele orava dessa maneira. E aquela pequena oração tornou-se um aperfeiçoamento para nós. Espero que mais de nós oremos assim, diariamente. Senhor, dá-me hoje a minha porção de graça para hoje. Eu temo que, se a gente acordar um pouco tarde e o seu tempo com o Senhor for um pouco encurtado, você está correndo, já saindo pela porta, você esqueceu de orar isso, você pode pensar, não sou digno de orar isso. Não pense assim. Não pense assim. Simplesmente confesse o seu pecado. Lembre-se de 1 Coríntios 1,9, sempre funciona. É uma promessa na palavra. Confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo. Então a barreira é tirada,
E então nós clamamos a graça. Esse é outro versículo. Nós nos aproximamos do trono da graça para receber o quê? Misericórdia e achar graça para socorro em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti como graça. Mas eu quero acrescentar a essa oração. Que tal dizermos, Senhor, hoje eu quero ter graça sobre graça. Você já orou assim? No livro de Tiago, talvez, em Tiago fala, vocês não têm porque não pedem. Talvez devamos pedir mais. Senhor, quero ter graça sobre graça hoje. Outro versículo, Efésios 2:7. Para mostrar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. Você já pediu para o Senhor? Senhor, eu não quero apenas graça hoje, eu quero a suprema riqueza da tua graça. Se você não conhece o versículo, você não sabe orar dessa maneira. Mas graças ao Senhor, todos conhecemos o versículo. Reivindique isso e a graça será multiplicada na sua vida. Romanos 5,17, talvez estejamos mais familiarizados com isso. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Deixe-me perguntar, você já disse alguma vez, Senhor, hoje eu não quero apenas graça, eu quero a abundância da graça. Acho que ele ficará tão feliz em responder essa oração, porque essa é a vontade dele, e ele tem esperado que alguém peça isso. Santos, estamos carentes, porque estamos carentes do pleno conhecimento. Precisamos crescer em graça e no pleno conhecimento, e então a graça nos será multiplicada. E o versículo que eu mencionei antes, e a graça do nosso Senhor superabundou. Você já reivindicou isso? Senhor Jesus, tu sabes que eu estou enfrentando hoje, Senhor, nesse dia. Senhor, mas eu creio que a tua graça pode superabundar. Reivindique isso, santos. Automaticamente a graça será multiplicada para você. Eu digo, experimentem. Letra A. A graça é multiplicada a nós por meio dos nossos sofrimentos, limitações e fraquezas. Graça é Cristo. Isso é precioso, irmãos. Graça é Cristo como aquele que carrega nosso fardo. Quanto mais fardos temos, mais oportunidades temos de experimentar Cristo como graça. Santos, quem não tem sofrimentos, limitações e fraquezas? Todos temos em alguma medida, especialmente os santos de mais idade, no nosso próprio corpo físico, é um grande impedimento. Quando você é jovem, o Senhor falou para Pedro, quando você é jovem, você vai onde você quiser. Quando você for velho, haverá limitações. Aqui, a limitação está aqui. Essa limitação em nós é uma grande frustração para muitos. Amados santos, a graça pode superabundar. E Cristo pode ser aquele que carrega o nosso fardo. Ele sabe. Essa dor que você está sentindo, aquela aflição que continua agindo, ele pode ser o que carrega o nosso fardo. Ele falou isso, o próprio Paulo tinha uma situação e ele pediu 3 vezes ao Senhor. Eu sou tão grato por Paulo testificado isso. Paulo pediu apenas 3 vezes, talvez a gente continue pedindo. Talvez devemos tomar o exemplo de Paulo, parar na 3ª vez e nos apegar à graça. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus respondeu para ele, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Espero que Paulo tomou essa palavra e disse, amém, Senhor, a tua graça me basta. Então eu não creio na minha situação, que a minha situação é maior que a tua graça. Eu tomo a tua palavra, amém. Santos, a vida humana é um fardo. Tudo na vida humana é um fardo. A vida diária é um fardo. Cuidar da nossa casa é um fardo. A vida familiar é agradável, é amável, mas também é um fardo. As nossas responsabilidades com filhos e mais filhos e trabalho
Espero que todos experimentemos Cristo como aquele que carrega o nosso fardo. Cristo pode ser o que carrega o nosso fardo. Para os irmãos que cuidam das igrejas, irmãos, o encargo é pesado demais, a responsabilidade é muito grande. Os irmãos na obra, eu fui tocado com esse versículo, Atos 15, 40. Não está listado aqui. É quando Paulo e Silas, eles estavam saindo para a sua viagem ministerial. Os irmãos os recomendaram a graça de Deus. Eu fui tocado que em outros lugares os apóstolos recomendavam os santos à graça de Deus, mas aqui os irmãos recomendaram os apóstolos, percebendo que o labor que vocês vão enfrentar será muito pesado para vocês, por isso nós os recomendamos à graça de Deus. Portanto, os irmãos, os cooperadores, os presbíteros, nós também temos um carregador de fardo para nós e podemos aplicá-lo no nosso apacentamento das igrejas. Cristo é aquele que carrega o nosso fardo. Louvado seja o Senhor. Nas letras B e C, temos dois pontos muito práticos. Como a graça pode ser multiplicada. O desfrute do Senhor como graça está com aqueles que o amam. É muito simples isso, muito importante. Esse é um princípio mencionado ontem à noite na mensagem 3. Em toda experiência cristã começa com amor no coração. Em Efésios 6, 24, a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. É muito simples. Graça é com aqueles que amam o Senhor. Então a nossa reação deve ser: Senhor Jesus, eu te amo. Porque quando você o ama, a graça vem. Santos, reivindiquem isso. Não diga, sabe, eu não acho que eu amo tanto o Senhor pelo que eu tenho passado. Não, cala a boca e reclame, reivindique a graça. A graça seja com todos os que amam o Senhor em incorruptibilidade. Senhor Jesus, eu te amo. Vamos falar todos juntos. Senhor Jesus, eu te amo. A graça foi multiplicada um pouquinho. Mais ainda. Proclame o versículo. Letra C. O desfrute do Senhor como graça, com a sua natureza divina, é por recebermos e permanecermos na palavra da sua graça, a qual inclui todas as suas preciosas e grandíssimas promessas. Atos 20 e 32 é o primeiro versículo-chave aqui, que diz o seguinte: a palavra da sua graça. Isso é preciosa essa frase. A palavra da sua graça. Santos, isto aqui é a palavra da sua graça. E quando nós abrimos, nós podemos ter graça. Efésios 6, 16, 17 estão aqui. Nós misturamos a palavra com o nosso espírito, recebemos a palavra com o nosso espírito, e a graça específica vem a nós, para a nossa situação. E isso é muito tocante. Em Atos 20 e 32, Paulo estava falando com os presbíteros da igreja em Éfeso. Ele estava em Mileto, a caminho de Jerusalém, e os chamou, os convocou, e vieram mais santos, não apenas os presbíteros, os da liderança. E ele falou para eles: essa é a última vez que vocês verão o meu rosto. Ele falou: vocês se lembram? 3 anos, quão íntimo eu estive com vocês durante 3 anos ali, me derramando para vocês, publicamente e de casa em casa. E eu lhes disse todo o conselho de Deus, mas eu não vou ver mais vocês. E ele tinha isso na intuição. Então ele os recomendou, os santos que eles amavam, a Deus e a palavra da sua graça. Porque a palavra vai cuidar de vocês. A palavra pode edificá-los.
edificar vocês e dar herança a vocês entre todos os que são santificados. A palavra pode edificar você na vida da igreja e te dar a sua porção da herança de Deus, a palavra da graça. Portanto, irmãos, precisamos estar na palavra. Quando você está na palavra, a graça é multiplicada. 3. Os profetas no Antigo Testamento profetizaram acerca da graça que viria a nós. O Espírito de Cristo, nos profetas do Antigo Testamento, os esclareceu acerca de Cristo vir como graça a nós mediante a sua encarnação, seus sofrimentos em seu viver humano e crucificação, e suas glórias em sua ressurreição, ascensão, segunda vinda e reinado, para a aplicação da salvação plena de Deus a nós. B. Embora o Espírito de Cristo fosse constituído dispensacionalmente por meio da morte e ressurreição de Cristo e com ela, na era neotestamentária, a função do Espírito é eterna, porque ele é o Espírito eterno. O irmão Ed falou na primeira mensagem, eu não vou ficar muito aqui. Os profetas do Antigo Testamento viram a graça. Eles viram e profetizaram. Cristo virá como graça. Não para eles, mas para o povo do Novo Testamento. Eles profetizaram. E então, no versículo 11, é muito interessante, fala, examinando em que época que o Espírito de Deus nele estava deixando claro isso para eles. Ele fala do Espírito de Cristo, estava nos profetas do Antigo Testamento. Eu acho que não temos listado aqui, João 7, 37 e 39, e o Espírito ainda não era. Essa frase, o Espírito de Cristo, normalmente é reservada para o Novo Testamento, referindo-se a Cristo em ressurreição, depois dele ter passado por esse processo e foi glorificado. Mas Pedro se refere a isso no Antigo Testamento. Como pode ser isso? É parecido com a questão da crucificação. O Senhor Jesus foi crucificado na esfera do tempo há uns 2000 anos, mas em Hebreus temos esse versículo 9:14, que ele se entregou pelo Espírito eterno. Essa é uma função eterna do Espírito. Então, a Apocalipse 13a fala que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. O Cordeiro, nós sabemos que ele foi imolado 2000 anos atrás, mas, aos olhos de Deus, isso foi antes da fundação do mundo. Como que pode ser? Essa é o ponto de vista de Deus, por causa da função eterna do Espírito. Ele se ofereceu por meio do Espírito eterno. Da mesma maneira, o Espírito é constituído dispensacionalmente, mas a função é eterna. Então, eles tinham o Espírito de Cristo operando neles, indicando o Cristo do Novo Testamento, a graça do Novo Testamento, Cristo vindo como graça para nós. Letra C diz: o Espírito de Cristo em sua função eterna estava nos profetas do Antigo Testamento, esclarecendo-os sobre Cristo vir aos crentes neotestamentários para ser a graça todo suficiente e ilimitada da salvação plena de Deus, e eles para a sua entrada no gozo do Senhor na era do reino, que é a salvação das suas almas. D. O Espírito de Cristo aplica a salvação plena de Deus como graça a nós por dois instrumentos: o profetizar dos profetas do Antigo Testamento e a pregação dos apóstolos do Novo Testamento. Pedro falou isso no versículo 12. Disse: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por meio daqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Pedro estava nos dizendo que essas coisas vieram a nós
por dois grupos de pessoas, dois instrumentos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na verdade, vimos isso esta manhã quando o irmão Ted abriu o livro de Lucas, Lucas 24, quando o Senhor Jesus estava falando para eles todas as coisas a respeito dele mesmo, dele próprio, começando com Moisés. A partir de Moisés, todas as coisas do Antigo Testamento indicam a realidade do Novo Testamento, que é Cristo como nossa graça. Agora diz Romano 4. A graça na qual os crentes põem a sua esperança inteiramente será trazida aos crentes na revelação de Jesus Cristo. Há algo interessante aqui, vou ler o versículo 13 de 1 de Pedro 1. Por isso, cingindo os lombos da vossa mente e sendo sóbrios, ponde a vossa esperança inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui fala da graça que ainda vem. O Senhor, João disse que graça veio. Pedro diz que a graça pode ser multiplicada a você hoje, mas a graça ainda está vindo. Há um aspecto da graça que virá na revelação de Cristo, que é a segunda vinda de Cristo. Para isso, temos de ver esses dois versículos. 1 de Pedro 1,5 e 1 de Pedro 1,9, que é a leitura bíblica aqui. Deixa eu ler primeiramente a letra A. A graça a ser trazida a nós na revelação de Jesus Cristo refere-se à salvação da alma como a consumação da plena salvação de Deus. O ponto é o seguinte, irmãos. 1 de Pedro 1, Pedro equivale à graça com a salvação. Salvação plena é graça. Ok? Então nós recebemos isso desses versículos. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação pronta para revelar-se no último tempo. Então, na visão de Pedro, até a salvação não era tão simples. Neste versículo, se você tiver a versão restauração, não quero que vocês abram agora, mas apenas citando como referência 1 de Pedro 1,5. Tem uma nota de rodapé clássica, a nota 5, sobre os 3 estágios da salvação. Aqui. No primeiro nível, na escola de verão da verdade, nós ensinamos isso para os da 7ª série, os 3 estágios da salvação. Eu já falei antes, a minha primeira resposta foi, o primeiro versículo foi Efésios sobre ser salvo pela fé, mediante a fé, pela graça. Esse é o primeiro estágio da salvação. Mas Pedro está falando do terceiro estágio da salvação, que será revelado na vinda do Senhor. E Pedro fala, isso é graça. Por quê? Porque é a graça que nos levará a isso. Precisamos da graça nesse estágio, e ali haverá na vinda do Senhor a consumação da graça. A graça dada a nós, em Cristo, ouçam, foi concedida a nós antes do início do mundo. Vocês sabiam disso? O versículo é 2 Timóteo 1,9. Eu vou ler para vocês. Que nos salvou e nos chamou com um chamamento santo, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que é isso? Isso é um mistério inexplicável. Vamos para o próximo item. Eu não vou tentar explicar isso porque eu não consigo. Mas recebemos graça antes dos tempos. E nós, irmãos, devemos apenas dizer amém. Você não tem que tentar entender, você tem que dizer amém. Eu recebi graça antes de eu nascer. Amém. 2. Deus, que estava no princípio, tornou-se carne na esfera do tempo, como graça para o homem o receber, possuir e desfrutar. Isso é claro, quando Cristo veio a graça. Próximo item. O próximo item é crucial.
É o 3, certo? Vamos ler o item 3 juntos. O Deus triuno processado, que foi consumado como o Espírito todo inclusivo, que dá vida e habita interiormente, tornou-se o Espírito da graça com o nosso Espírito. Santos, há essa frase no Novo Testamento, o Espírito da graça. Temos esses versículos. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Como? Como é isso? Porque ele é o Espírito da graça. Isso é Hebreus. O Espírito da graça. Se ele é o Espírito da graça e está no nosso espírito, então a graça está com o nosso espírito. Como sabemos, santos, o que é graça? Quem é graça? E onde está a graça? Agora sabemos essas três coisas. Onde está a graça? No nosso espírito. Mais adiante veremos no final que Pedro nos encarrega a entrar na graça e permanecer nela. Vocês já apreciaram esse versículo? Vocês sabiam que existia esse versículo? Entrai na graça, entrem nessa graça e permaneçam nela. Se você for entrar, você tem de saber aonde ir. Você tem de saber onde está a porta. Irmãos e irmãs, Cristo está com o seu Espírito. Então, como você entra na graça, é só voltar para o seu Espírito. Como você permanece na graça? Permanecendo no seu Espírito. A graça é com o nosso Espírito. Ele é o Espírito da graça. Pedro fala o Deus de toda a graça. Em 1 Coríntios fala a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E em Hebreus fala o Espírito da graça. Você vê, o Pai é graça, o Filho é graça, o Espírito é graça. E esse é o Deus triuno para o nosso desfrute. Amém. Letra B. Dia a dia devemos ser vasos abertos para sermos recipientes contínuos da graça e pôr a nossa esperança completa e inteiramente nessa graça. Quero falar algo sobre isso. Pôr a nossa esperança. Essa é uma exortação de Pedro. Ele fala para pormos a nossa esperança. Santos, onde está a nossa esperança? Em quê? Onde ela está posta? Muitas pessoas põem a sua esperança em muitas coisas. Na sua conta bancária, na sua conta de aposentadoria. Alguns põem a sua esperança num sistema político. Alguns põem a sua esperança numa pessoa. Santos. E esse versículo é impactante. 1 de Pedro 1,13. Por isso, cingindo os lombos da vossa mente e sendo sóbrios. Santos, precisamos cingir os lombos da nossa mente e pôr a nossa esperança na graça, na vinda do Senhor. Devemos cingir os lombos da nossa mente. Não pense de maneira frouxa, mas cinja, aperta o cinto da cintura da sua mente. Cada um deve saber possuir o seu próprio vaso como santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4. Cada um de nós temos o nosso vaso, devemos ser o mestre do nosso vaso. E eu digo o que entra, eu não vou receber tudo que vem. Santos, especialmente a geração mais jovem, eu encorajo vocês, eu exorto vocês a possuírem o seu vaso. Não recebam tudo que vem por aí. Sejam sóbrios. Cinjam os lombos da sua mente. E que a sua mente seja renovada pela palavra de Deus. Para ser renovada no espírito da nossa mente e ver as coisas claramente. Até mesmo como um adolescente, você pode ver quem eu sou, onde eu estou, para onde eu estou indo. Muitos de nós temos esse testemunho. Quando éramos adolescentes, nós já sabíamos, por causa
da palavra, da renovação da nossa mente. Nós não conhecemos muito, não eram tão fortes, mas nós vimos algo e nos entregamos para isso. Não éramos perfeitos, cometemos muitos erros, mas ainda estamos aqui, porque nós pusemos a nossa esperança perfeitamente na graça. Então, eu encorajo vocês. Vocês podem também fazer isso. Algarismo Romano 5. Graça diante de Deus, em 1 de Pedro 2, 19 e 20, refere-se à motivação da vida divina em nós e sua expressão em nosso viver, a qual se torna em nosso comportamento graciosa e aceitável aos olhos, tanto do homem como de Deus. Isso é precioso, irmãos. Isso vem do capítulo 2 de 1 de Pedro, versículos 19 e 20. Eu vou ler, mas eu repito, santos, eu ler isso aqui, é difícil vocês capturarem muito do sentido, mas eu ainda vou ler, para que algo entre. Mas eu lhes peço, irmãos, por favor, quando voltarem, toquem a palavra diretamente, leiam esses versículos, recebam uma impressão. Com a ajuda desse esboço, vocês vão receber mais do que eu estou falando aqui. O versículo diz: pois isto é graça, se alguém, por motivo de consciência para com Deus, ouçam, por causa da consciência para com Deus. Isso pode ser traduzido por causa da consciência para com Deus. Suporta tristezas por sofrer injustamente. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se contudo, fazendo o bem e sofrendo, suportais com paciência, isso é graça. Isso é graça. Isso é graça diante de Deus. Porque Deus está olhando. Mas o homem também está olhando. Nós vimos santos passarem por sofrimentos, por amor ao Senhor, pela justiça, sendo perseguidos por outros. Mas por causa da consciência deles para com Deus, o Senhor estava ali. Não posso me defender. O próprio Senhor Jesus, ele foi vituperado, mas ele não fez isso de volta. E nós, quando recebemos graça, podemos ser essa reprodução. Muitos de nós temos experiência até certa medida. Quando o Senhor foi ultrajado, ele não revidava com o ultraje. Nós gostamos de defender a nós mesmos, mas por causa da consciência para com Deus, o Senhor está comigo. E o Senhor está me suprindo de alguma maneira. E fala, não, ok. Então, eu fico em paz. E eu ainda sou ultrajado, ainda sou mal considerado, mas os outros, quando olham, falam, o que está acontecendo com essa pessoa? Talvez aquele que está ultrajando, você não veja isso, ele não vê isso, mas os outros veem. Outros veem acontecer isso, e muitos de nós temos essa experiência de ser ultrajado pela nossa fé. Mas a graça está ali, por causa da consciência para com Deus. Há uma sensação, Senhor, sim, Senhor, sim, amém, Senhor. Então, eu não posso falar nada. Em outros cenários, os santos sofrem, até mesmo enfrentando a morte. Nós ouvimos esse testemunho ontem à noite de um cooperador que o Senhor levou recentemente, como ele enfrentou a morte. Mas qual foi o testemunho? Paz. Quando você vê isso, você percebe como que um homem pode fazer isso. Não é qualquer um que consegue fazer isso, enfrentar a morte dessa maneira. Eu me lembro, pessoalmente, de santos, especialmente eu me lembro de duas irmãs. Quando elas enfrentaram a morte, elas sabiam que a morte estava chegando. Mas, com elas, havia algo. Eu não vou dizer que era uma aura, mas havia algo. Paz. Como pode ser? Ela estava nos seus 30 e poucos anos de idade, tinha 2 filhos pequenos. Ela tinha um futuro, mas ela estava cheia de paz.
ela pôde fazer o que outras pessoas não podem fazer. Isso é graça. Ela pôde suportar o que outros não podem suportar. E vimos o testemunho de santos assim. Talvez numa reunião memorial de uma viúva que ainda está com filhos jovens. Sim, há choro, há tristeza, mas em Tessalonicenses fala que nós nos entristecemos, mas não como os outros que não têm esperança. Ainda há tristeza, mas é diferente. Há um tipo de calma, de paz. E você pode, às vezes, não consegue consolar essas pessoas, mas elas acabam consolando você. Você não sabe o que falar para essas famílias e eles falam a palavra. E você recebe graça. Eles estão transbordando graça. Que é isso? Isso é graça. Você não quer isso? Diga, Senhor, eu quero isso. Eu quero esse tipo de graça. Agora a explicação. Graça como Deus triuno processado para o nosso desfrute torna-se a nossa motivação interior e expressão exterior em nossa comunhão íntima com Deus e nossa consciência de Deus. Todos temos de aprender a ter graça, que é tomar graça, possuí-la, usá-la e aplicá-la. Hebreus 12, 28 tem essa frase. Tenhamos graça. Eu quero que você venha para minha casa e eu vou oferecer para você, um biscoito. Fala, pega um, toma um, pega um. E o Senhor fala, peguem a graça, tomem a graça, tenham graça. A graça é oferecida o tempo todo. Mas nós não tomamos, não pegamos e a aplicamos. Eu espero que essa palavra do Senhor opere para tomarmos mais graça. Letra B diz, o Deus triuno processado como graça, recebido e desfrutado por nós, é visivelmente expressado para outros verem no nosso viver santo e nas reuniões da igreja. Em Atos 11, 23, Barnabé chegando em Antioquia, diz, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. A graça pode ser visível, que todos nós tenhamos graça. Fomos chamados para desfrutar e expressar Cristo como graça em meio aos sofrimentos, a fim de nos tornarmos uma reprodução, uma cópia xerox de Cristo como nosso modelo, segundo o seu viver de homem-Deus. Tivemos meia mensagem esta manhã sobre isso. Agora, em Romanos 6, a graça da vida. Outra frase específica de Pedro, graça da vida. A graça da vida é a herança de todos os crentes, sejam fortes ou fracos. Isso está baseado no capítulo 3, versículo 7. Semelhantemente, vós, maridos, vivei com elas com discernimento, considerando-as como vaso mais frágil, feminino, atribuindo-lhes como honra, com todas as herdeiras da vida, como co-herdeiras da graça da vida. Co-herdeiras da graça da vida. A graça da vida é Deus como vida e suprimento de vida para nós em sua trindade divina. O Pai como a origem da vida, o Filho como o curso da vida e o Espírito como o fluir da vida que flui em nós como o Pai, o Filho como graça para nós. Somos herdeiros para herdar a graça da vida e vasos para contê-la. A graça da vida. Essa frase, co-herdeiros da graça da vida. Herdeiros. Que são herdeiros? Significa que algo foi legado a você. Houve um testamento e alguém deu uma propriedade para você. Então aquela pessoa morreu e agora esse testamento é executado e você então agora essa herança é a sua porção. Tome-a. Você não a quer? Simplesmente tenha graça. Mas a gente muitas vezes não faz isso.
parcialmente, porque não temos o pleno conhecimento. Espero que isso nos ajude. Que eu sou um herdeiro da graça. O que um herdeiro tem de fazer? Ele tem de receber a herança. Ele tem de aparecer ali para receber a herança. Eles vão ler o testamento, apareça, vá lá. Venha, venha. O Senhor disse hoje de manhã, vinde a mim e vos darei descanso. O Senhor está esperando para ser o nosso descanso. Isaías 30:15. Voltando, em descanso, em descansar sereis salvos, e a calma e a confiança será a vossa força. Isaías 30:15. Mas esse versículo termina assim: mas vós não quereis. Vocês não estão querendo, vocês não querem. Está sendo oferecida a graça, mas vocês não querem. Nunca pense, nunca caia na mentira que você não está qualificado para desfrutar a herança da graça da vida. Há um cordeiro no trono. Apocalipse 22:1. Há um cordeiro no trono e há um rio diante do trono. Esse rio é sua herança. Esse rio é a graça da vida. Se por acaso houver um pecado, todos nós podemos cair, mas confesse os seus pecados. Há um cordeiro no trono. A provisão é o cordeiro. Uma vez que confessamos nossos pecados, Cristo como um rio fluirá. A graça como um rio fluirá. Você crê nisso? Vamos tomar isso. Mas quero falar algo sobre co-herdeiros. Co-herdeiros. Pedro apresenta isso no contexto do casamento. Essa é uma passagem que Paulo nunca trouxe, talvez porque ele não tenha sido casado. Pedro era casado. Co-herdeiros. Como co-herdeiras da graça, para que as vossas orações não sejam impedidas. Todos os casais sabem que é possível que as nossas orações sejam impedidas por causa de algum problema que surge ali no relacionamento, uma vez ou outra. Então, aqui está dizendo, vocês querem desfrutar a graça? Cuidado. Mantenham o relacionamento para que vocês sejam co-herdeiros. O inimigo, sinto muito dizer, nós vemos muito isso entre os santos, sinto dizer isso. O inimigo, quando ele tenta entrar para fazer algo no relacionamento de alguma maneira, causar um problema, especialmente em casais jovens, nós estamos orando por isso, orando para que a nossa geração mais jovem, especialmente, sejam co-herdeiros da graça, para que o Senhor preserve a sua vida familiar, que o Senhor preserve o seu relacionamento, para que as suas orações nunca sejam impedidas e vocês sejam sempre co-herdeiros da graça da vida. Item 7. Mais uma frase específica de Pedro. A multiforme graça. Paulo nunca falou isso. A multiforme graça de Deus indica as riquezas da graça de Deus em sua diversidade, ministradas pelos santos uns aos outros. Vocês não sabiam que há uma multiforme graça? Há uma variedade de graças. Há uma graça para alguém que é solteiro e a outra graça para alguém que é casado. E a outra graça para um casal que tem um filho. E a outra graça para um casal que tem 2 filhos. 5 filhos. Há mais graça. Para cada responsabilidade que você tem, há graça. É isso que está implicado aqui. A multiforme graça que vem de muitas direções. Vem da direção do seu cônjuge, vem de cada filho, vem da direção de cada irmão e irmã com os quais você se coordena. Há uma oportunidade para ter graça. A multiforme graça. E não apenas isso,
Se entramos nesse suprimento, nós nos tornamos bons despenseiros da multiforme graça de Deus para ministrar aos outros. Alguns passam por uma experiência, às vezes, por todo o livro, o contexto é sofrimentos. Graça nos sofrimentos, graça através dos sofrimentos. Mas eu lhes digo, há ocasiões em que você pensa, onde eu vou parar? É muito possível que o Senhor, em sua soberania, permita que você passe por certa situação, de maneira que um dia você possa ministrar a alguém que vai passar por essa experiência. Às vezes, somente aqueles que passaram por certas experiências podem ministrar para os outros que têm o mesmo tipo de experiência. Podemos orar por eles, podemos ser um com eles, mas não é a mesma coisa. Quando alguém que passou por uma experiência dessa graça, é muito fácil para o outro receber isso. Ou devemos aproveitar cada oportunidade e cada sofrimento por amor ao corpo, por amor ao corpo. Precisamos ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus, falando as palavras da graça como oráculos de Deus e ministrando pela força e o poder da graça que Deus supre. Quando você vê essa palavra, eu acho que muitos santos, ao ver essa palavra, se desqualificam. Falam, não, você não está falando de mim, eu não sou um ministro. O versículo começa assim, 1 de Pedro. Cada um, como recebeu um dom, ministre. Cada um ministre aos outros o dom que recebeu. Fala sobre hospitalidade, sede hospitaleiros uns para com os outros. Precisa de muita graça para dar hospitalidade, para dar hospedagem. Para compartilhar o banheiro, para estar acordado até mais tarde com os santos que estão visitando. Então, e eles voltam para sua casa mais tarde do que você esperava. É necessário graça. Há graça para todo tipo de situação. Nós podemos experimentar essa graça e então ministrar a graça para os outros, especialmente ministramos pelas nossas palavras. Em Lucas 4:22 fala que as palavras de graça que saíam da sua boca, palavras de graça. E Efésios 4:29 é muito aplicável. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Santos, vocês sabiam que você pode dar graça, você pode falar graça. As palavras são muito importantes na economia de Deus e na batalha universal entre Deus e Satanás. Nada destrói tanto a igreja como palavras. O falar maligno, falar natural. Satanás usa as nossas palavras, essas palavras, para atacar a igreja, para abrir a porta para os ataques do inimigo. E na vida familiar é a mesma coisa. Uma palavra ou uma atitude de uma palavra não falada com graça pode causar um problema durante 3 dias. Então, em nossa vida familiar, na nossa vida da igreja, precisamos ter palavras de graça. Mas não tente ter palavras de graça. Primeiramente, precisamos desfrutar a própria graça. E então a graça fluirá. Amém? Item 8. Deus dá graça aos humildes, enquanto resiste aos soberbos. Os irmãos já falaram sobre isso, 1 de Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, os mais jovens, sede submissos aos mais velhos e cingivos de toda humildade, de uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na vida da igreja, todos nós precisamos nos cingir de humildade, uns para com os outros, a fim de desfrutarmos Deus como aquele que dá graça. Santos, é importante nos cingir de humildade.
Pedro usa essa palavra cingir. A root dessa palavra, a raiz dessa palavra cingir é a palavra avental ou cordas. Então, é uma roupa, para certos trabalhos que você executa, você precisa colocar um avental. Tá? Os carpinteiros, por exemplo, eles usam uma espécie de um avental para trabalhar. E tem de apertar, cingir, amarrar com o cinto para que não esteja frouxo. Na noite anterior à crucificação do Senhor, o Senhor Jesus, ele tirou a sua veste exterior, se cingiu e se inclinou para lavar os pés dos discípulos. É assim que temos de ser com todos os santos. Temos de nos humilhar com humildade. B é muito forte. A humildade nos salva de todos os tipos de destruição e convida à graça de Deus, enquanto o orgulho nos torna os maiores tolos. Especialmente todos nós que servimos o Senhor, que trabalhamos para o Senhor, todos devemos nos manter em humildade. Quando servimos, devemos sempre tomar Lucas 17, sou um servo inútil. Eu fiz o que tinha que ser feito e é isso aí. Nunca permita que o orgulho arruine o nosso serviço. Nós vimos isso tantas vezes através dos anos, com o passar dos anos. E eu não quero ser o maior tolo, eu quero me humilhar. Mas como? Pela graça, somente a graça pode nos impedir de nos orgulhar. É um ciclo. Porque ele fala que ele dá graça ao humilde. Como você pode ser humilde? Você precisa de graça. Quando você tem graça, você fica humilde, se torna humilde. Quando você é humilde, você ganha mais graça. Então precisamos ser humildes para ganhar graça. Salmo 138:6 diz: o Senhor é excelso, contudo, ele atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. E eu não quero que o Senhor me conheça de longe, por causa do meu orgulho, da minha soberba. C é muito importante. Já mencionamos isso, mas quero enfatizar. Devemos estar dispostos a nos tornar humildes, modestos, sob a poderosa mão de Deus em sua disciplina e lançar a nossa vida com seu cuidado sobre Deus, porque Ele se importa conosco amorosa e fielmente. Versículo 6 fala, portanto, humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus. Sob a poderosa mão de Deus. O irmão James já falou isso. Humilhar-se é passivo, é voz passiva, humilhar-se. Às vezes nós estamos orgulhosos, no orgulho, e o Senhor tem misericórdia de nós. E ele remove a sua mão, ele tira a mão e a gente cai. Ele faz isso para nos humilhar, para nos dar graça. Mas nós agora temos de nos humilhar. Não estarmos na defensiva, vingativos. Eu já vi isso. Claramente a mão do Senhor estava sobre essa pessoa, mas aquela pessoa estava se vindicando. E fechou a porta para a graça. Ou que nós aprendamos e tenhamos graça para ser humildes. Em todos esses pontos, irmãos, espero que haja muitas transações com o Senhor, agora mesmo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, me dá graça. Ó Senhor, Senhor, torna-me humilde sob a tua mão poderosa. Dá-me graça, Senhor. Torna-me alguém que convida a graça. Amém. 9. O item 9 é uma frase relevante. É a frase relevante que lemos anteriormente. Frase relevante 3. O Deus de toda graça, que chamou os crentes à sua eterna glória, os aperfeiçoa, firma, fortifica e alicerça por meio dos seus sofrimentos. Toda graça é a verdadeira graça de Deus, na qual os crentes devem entrar e na qual devem ficar firmes.
outra graça única de Pedro, o Deus de toda graça. Irmãos e irmãs, vocês já reivindicaram toda a graça? Senhor, eu quero toda a graça. O Senhor pode falar, ok, depois de você sofrer um pouquinho. Temos essas 4 coisas aqui. Aperfeiçoa, afirma, fortifica e alicerça. Aperfeiçoar é restaurar. Restaurar a alma. Essa palavra aperfeiçoar, Pedro usou, que significa restaurar. E implica consertar, ajustar e remendar. Eu creio que quando Pedro estava escrevendo, ele estava refletindo a sua experiência. E o Senhor o aperfeiçoou. E aqui ele diz, eu gosto disso. Ele mesmo aperfeiçoará. Firmará, fortificará e alicerçará. O Senhor não envia você para os sofrimentos. Vem cá, vai, melhora, Quando passamos por sofrimentos, o próprio Senhor está ali, nos aperfeiçoando, firmando, sabe? Firmar, essa palavra significa... Firmar significa você estar confirmado, ou seja, você está parado, você não está mais mudando, peregrinando, andando para lá e para cá. Considere, a minha vida cristã inicial era tão mutável, estava empolgado na reunião e logo acontecia alguma coisa e, pronto, eu quero abandonar a vida cristã. Então, alguns que estiveram conosco, eles mudaram. Alguns estiveram firmes algum tempo, depois mudaram. Como? Por quê? Pode ser que lhes tenha faltado a graça, estavam carentes da graça de Deus, do Senhor. Estavam carentes do Senhor os firmar. O Senhor não salvou, aperfeiçoou e firmou Pedro no dia da ressurreição, depois dele ter negado o Senhor 3 vezes. Na manhã da ressurreição, as irmãs estavam ali, e vem um anjo e fala, ide aos meus discípulos e a Pedro. Marcos 16, 7. Ide aos meus discípulos e a Pedro. Somente Marcos mencionou isso, porque sabemos que Pedro é quem ditava para Marcos escrever, então ele quis deixar isso claro. Imagina aquela palavra chegando a Pedro. As irmãs voltaram. Nós vimos o anjo e ele falou, vão para os meus discípulos e a Pedro. Eu acho que Pedro deve ter falado, pera aí, volta aí. Você pode repetir? Sim, ele disse, ide aos meus discípulos e a Pedro. Ele falou, e a Pedro? Foi isso mesmo que ele falou, e a Pedro? E isso teria sido uma consolação para Pedro, sendo aperfeiçoado, firmado, fortificado e alicerçado. O próprio Senhor está envolvido com esses 4 aspectos divinos da nossa vida. O último item. A verdadeira graça de Deus é a graça na qual, juntamente com o conhecimento do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os crentes devem crescer para a sua glória, tanto agora como até o dia da eternidade. Aqui temos crescer na graça e na verdade e no conhecimento. Já mencionamos um pouco isso antes. Essa é a conclusão dos escritos do apóstolo Pedro, indicando que tudo que ele escreveu é da graça de Deus nela e por meio dela. 1ª e 2ª de Pedro terminam com graça. O produto da graça na economia de Deus é o corpo de Cristo, como o poema de Deus, para ser a nova Jerusalém, com a consumação da justiça de Deus no novo céu e nova terra. Santos, aqui temos essas 2 referências, Efésios 2, 7 e 8, 2 de Pedro 3, 13.
E eu quero que acrescentem aqui, por favor, Apocalipse 22, 21. Apocalipse 22, 21. Esse versículo estava inicialmente no esboço. Nós achamos que aqui é um bom lugar para estar. É o último versículo da Bíblia. Sabe qual é o último versículo da Bíblia? Muitas pessoas, até mesmo incrédulos, conhecem o primeiro versículo da Bíblia. Mas eu sei que muitos cristãos não conhecem o último versículo da Bíblia. Se você souber, diga comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Amém. A Bíblia termina com graça. E também nós, todos nós. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Porque é a graça que vai nos levar ao alvo, à meta. A graça em Efésios 2 nos torna a obra-prima. A obra-prima é o poema de Deus, a obra máxima de Deus, que é o corpo e que se consuma na Nova Jerusalém. E isso será o quê? Isso será uma exposição, segundo Efésios 2, das riquezas insondáveis da sua graça. Deus irá expor para o universo o que a graça realizou. Devemos louvar o Senhor. Louvado seja o Senhor! C. As riquezas da graça de Deus, as riquezas do próprio Deus para o nosso desfrute, ultrapassam todo o limite e serão exibidas publicamente pela eternidade. Santos na economia neotestamentária de Deus, graça é a revelação máxima, mais elevada. Graça seja multiplicada a todos vós. Amém. Que tal, para concluir, vamos cantar o coro do hino 312, 2 vezes, só o coro. E aí vamos orar com alguém próximo a nós. Amém.